Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Arthur, Tucão na área do canal Bora DVD. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal onde eu mostro DVDs originais da minha coleção de DVDs, que eles serão sorteados um por um aqui no meu canal. Na minha lista, que eu quero dizer, desculpa. E o que aparecer de resultado lá embaixo é o DVD que eu vou mostrar aqui no meu canal. Lembrando a todos que terá vídeo novo às 10 horas da manhã, 14 horas da tarde e 19 horas da noite de segunda a sábado no meu canal. Bom, o DVD sorteado de hoje é um dos filmes mais marcantes da franquia Premonição. Mais um, tá? Com mortes criativas, muita tensão e uma das cenas de abertura mais famosas do cinema de terror. Porque o DVD sorteado de hoje é... Premonição 2. Hoje eu vou mostrar o DVD completo, o menu do DVD, e no finalzinho do vídeo vou falar um pouco da sinopse do filme com spoilers, dando a minha opinião sincera e a nota que eu vou dar para esse filme aqui. Então, se você gosta de filmes de terror e suspense, já deixa o seu like e se inscreve no canal e ativa o sininho para receberem as notificações dos meus vídeos de DVDs. Fechou? Bom, falar um pouquinho desse filme aqui. O filme Premonição 2, ele foi lançado em 2003, mesmo ano que eu nasci, tá? Na direção de David Red Ellis, que já faleceu esse diretor, que ele era um diretor de cinema, dublê, coordenador de cenas de ação e diretor de segunda unidade norte-americano. Por ter feito os outros filmes, como o Premonição 2, Celular, um grito de socorro que eu já mostrei aqui no meu canal, e Serpentes a Bordo, que eu também já mostrei. Quase que eu ia esquecer também do Terror na Água e o Premonição 4, que é um dos mais fracos da franquia Premonição. Trazendo aqui no elenco a Jay Cook, a Lee Luthor, Michael Lance, Terence C. Carson e entre outros atores, até o Tony Todd, eterno Tony Todd, tá nesse filme. E esse é o segundo filme da franquia Premonição e continua a história da morte perseguindo quem escapou do destino. Assim, eu considero esse daqui melhor que o primeiro filme. Claro que não é um dos meus favoritos de Premonição, mas ele é o segundo favorito, não, o terceiro favorito de Premonição, tá? Eu gosto bastante de Premonição 2 e as mortes aqui são mais violentas que o primeiro filme. Então eu vou começar aqui mostrando a edição em DVD para vocês primeiro. Olha só, essa daqui é a arte da capa da frente. É a primeira edição em DVD lançada de Premonição 2. Eu vi que tem uma edição especial que vem com 2 discos e ainda é tela cheia. Eu queria muito essa edição, mas a única que eu consegui foi a clássica, né? A primeira edição de Premonição 2. Então, eu vou começar aqui mostrando pela arte da capa da frente. Eles enganaram a morte, mas por quanto tempo? Tem aqui um brilhinho aqui no título Premonição. Ainda mais assustador que o primeiro. Continuando a parceria aqui da Play Art. Aqui está a lombada. A duração do filme aqui é mais curta que o primeiro filme. 1h31. O primeiro era 1h33. A parte de trás. Um pouco aqui da sinopse do filme com algumas ceninhas. Contém alguns bônus nessa edição. E a classificação é para maiores de 14 anos. E abrindo aqui, está no estodinho o disco. Essa daqui é a arte do disco, ela tem um brilhinho. Eu gosto de disco que tem esses brilhinhos assim. E essa daqui é a porcentagem do filme no Rotten Tomatoes. 51% a crítica e 58% o público. Finalzinho do vídeo vou falar a minha opinião sincera desse segundo filme e a nota que eu vou dar para ele também. Beleza, então esse daqui foi o DVD. Agora vocês dão uma olhadinha aí no menu do DVD com bastante detalhes. Antes do menu não teve nenhum trailer de outros filmes, tá? Então curtem aí o menu de Premonição 2 que tá muito maneiro.
Senhor, essa garota tá muito assustada. Na verdade, todos estão assustados, como pode imaginar. Assustados? Nós temos aqui os desgraçados mais sortudos do planeta. Olha esse cara, Evan Lewis. Ontem o cara ganhou na loto. Hoje uma maluquinha bloqueia o tráfego e ele evita o pior engavetamento em anos. Eu queria ter esse azar todo. Bom, gente, chegou a hora de eu falar um pouco sobre o filme Premonição 2. Agora eu vou contar um pouco da sinopse do filme, explicar a história, falar dos personagens, destacar as partes mais importantes, explicar o final e também eu vou comentar como acontece a morte de cada personagem principal. Mas já vou avisando, a partir daqui terá bastante spoilers bem pesados. Então, se vocês ainda não assistiram o filme e não querem saber nada da história, talvez seja melhor assistirem o filme primeiro. Agora, se vocês já viram ou não se importa com bastante spoilers, então fica comigo e curte essa sinopse completa que eu vou falar pra vocês do segundo filme de Premonição. Então, bora lá começar. A história acontece um ano após os eventos do primeiro filme. A protagonista aqui é a Kimberly Corman, uma jovem que está viajando com seus amigos para passar um fim de semana de férias. Enquanto ela dirige por uma rodovia, a Kimberly ela tem uma terrível premonição. Ela vê um enorme caminhão carregado com toras de madeira perdendo o controle. As toras atravessam os carros, provocando um gigantesco acidente em cadeia que mata dezenas de pessoas de maneira extremamente bem violenta. Assustada, a Kimberly entra em pânico e para o carro na entrada da rodovia, impedindo que vários veículos sigam a viagem. Poucos segundos depois, exatamente como na visão, o enorme acidente realmente acontece. Graças à sua atitude, várias pessoas sobrevivem, mas sem saber acabam enganando a morte, tá? Logo depois, a Kimberly conhece Thomas Burke, que é um policial que passa a ajudá-la a entender tudo o que está acontecendo. Os sobreviventes também descobrem a ideia do primeiro filme e procuram a Claire Rivers, única sobrevivente conhecida dos acontecimentos anteriores. A Claire, ela explica que ninguém consegue enganar a morte para sempre. Ela revela que todos os sobreviventes morreram exatamente na ordem que deveriam ter morrido durante o acidente da rodovia, inclusive até o Alex, que foi morto por um tijolo. Sério mesmo, o Alex morreu por um tijolo. A partir daí, Kimberly e os demais tentam desesperadamente descobrir uma maneira de quebrar esse ciclo antes que seja tarde demais. Entretanto, a morte começa a agir utilizando pequenos acidentes do cotidiano, objetos aparentemente inofensivos e coincidências impressionantes. Ela elimina cada sobrevivente de maneiras extremamente criativas e violentas. Enquanto os personagens tentam escapar, a Kimberly ela também descobre uma ligação inesperada entre todos eles. Cada sobrevivente, sem saber, havia participado de acontecimentos que salvaram pessoas importantes do primeiro filme, formando uma enorme corrente de eventos iniciada muitos antes. Mesmo tentando alterar o destino, eles percebem que escapar da morte é praticamente impossível, tá? Agora, vamos lá. Como morre cada personagem nesse segundo filme? O primeiro deles é Evan Lewis, que é a primeira vítima. Ele não tá aqui na capa da frente, mas é o seguinte. Depois de ele escapar de vários acidentes dentro de casa, o Evan pensa que finalmente sobreviveu por ser um cara de sorte. Ao sair do apartamento, escorrega em um macarrão e uma enorme escada de emergência cai diretamente em seu olho, matando instantaneamente, numa morte brutal que, nossa senhora. O próximo aqui é Tim Carpenter. Enquanto ele visita o dentista, quase morre diversas vezes lá dentro. Mais tarde, ao sair do consultório, um enorme painel de vidro se solta de um guindaste e despenca sobre ele, esmagando. Nossa, morte bem pesada. A próxima aqui é a Nora Carpenter, que é a mãe do Tim.
Após perder a morte do seu filho, né, a Nora entra em pânico. Dentro de um elevador, o seu cabelo fica preso nas portas. Na verdade, fica preso num cara cheio de ganchos, assim, né? Olha, enquanto ela tenta se soltar, um homem com protege cheia de gancho, né, acaba causando um acidente. Quando o elevador se movimenta, a Nora é brutalmente decapitada. A sua cabeça sai pra fora. Nossa senhora, essa cena é uma agonia. Próximo aqui continha também um dos meus personagens favoritos desse filme, que é o Rory Pertas. Durante uma explosão próxima a uma fazenda, uma enorme cerca de arame farpado é lançada em alta velocidade. O arame atravessa completamente o corpo de Rory, cortando em vários pedaços. É uma das mortes mais chocantes do filme e também um dos meus personagens que eu gostei bastante do segundo filme. Próximo aqui é a Kate Jennings. Depois de um acidente de carro, a Kate fica presa dentro do veículo. Enquanto os bombeiros tentam resgatá-la, um enorme cano é lançado pela explosão do airbag e o objeto atravessa sua cabeça, matando-a na hora. Bah, e a trilha sonora é bem macabra. Próximo aqui é o Eugene Dix. Curiosidade, quem tá fazendo na voz aqui no Brasil do Eugene é o grandíssimo dublador do Kiko, Nelson Machado. Bom, inicialmente ele sobrevive ao acidente que estava dentro do carro. Porém, mais tarde, já hospitalizado, acaba morrendo quando uma explosão destrói completamente o quarto do hospital. E também ocorre a morte de Claire Rivers. A Claire entra no hospital para salvar o Eugene. Ela consegue tirá-lo do local, mas acaba ficando presa. Pouco tempo depois, a explosão acontece e ela morre eletrocutada numa explosão, e a sua morte representa o fim da única sobrevivente do primeiro filme. Nossa senhora. Bom, já o Thomas Burke, ele consegue sobreviver aos acontecimentos principais. No entanto, o filme deixa claro que ele continua fazendo parte do plano da morte. A Kimberly Cornan, a principal, ela descobre que apenas uma nova vida pode interromper o ciclo. Ela joga seu carro em um lago e morre afogada por alguns instantes. Depois é ressuscitada pelos médicos. Como tecnicamente morreu e voltou à vida, acredita que ter quebrado o plano da morte. Aí que o final tem uma surpresa, gente, olha só. Durante um churrasco, algum tempo depois, todos acreditam que finalmente estão livres. Porém, olha só, um enorme, meio que acontece uma coisa assim meio inesperada. Num churrasco, uma churrasqueira explode, que estava dentro deles. Um braço mecânico de um trator dispara violentamente em um enorme churrasco em direção ao menino Brian Bridges, que explode diante de todos. E essa cena mostra que a morte ainda continua agindo e que ninguém está realmente seguro. Nossa senhora, essa cena aí foi meio inesperada, eu não esperava esse final. Como diz, né, ninguém consegue sobreviver da morte em Premonição. No final, a Kimberly acredita ter derrotado a morte ao ser ressuscitada. Entretanto, a cena final deixa claro que a ordem da morte nunca foi totalmente quebrada. A morte inesperada de Brian mostra que o destino continua encontrando maneiras de corrigir qualquer alteração. É justamente esse final que prepara o caminho para os filmes seguintes da franquia. Assim como no primeiro filme, Premonição 2 reforça a ideia de que ninguém consegue escapar definitivamente da morte. Mesmo quando os personagens encontram uma maneira temporária de sobreviver, ela continua reorganizando seus planos até completar aquilo que considera inevitável. Essa filosofia é justamente a principal marca de toda a franquia. Uma coisa que eu gostei também é que nesse filme aqui, as mortes estão acontecendo diretamente invertidas. Tipo, o primeiro que morreu lá na visão foi o policial. Só que aí, o primeiro foi o Evan, que era o último que morreu. Aí foram assim da ordem decrescente das mortes. Isso daí foi muito bom. Agora eu vou falar pra vocês um dos pontos positivos desse filme. Um dos acidentes iniciais mais impressionantes da franquia. Mortes extremamente criativas e memoráveis, excelente clima de tensão, boa ligação com o primeiro filme,
o retorno importante da Claire Rivers, ótimos efeitos práticos para a época e um suspense constante do início ao fim. Claro que também tem gente que depende dos seus pontos negativos, como alguns personagens eles são meio pouco desenvolvidos. Certos diálogos são simples e algumas coincidências são meio que exageradas. Mas na minha opinião, Premonição 2 consegue manter tudo o que fez o primeiro filme ser tão marcante e ainda aumenta a criatividade das mortes. O acidente da rodovia logo no começo é um dos momentos mais famosos de toda a franquia e continua impressionando pela forma como é construído. Depois disso, o filme mantém uma tensão constante, porque o espectador sabe que qualquer objeto pode acabar provocando uma tragédia. Outro ponto que gostei bastante foi a ligação direta com o primeiro filme, principalmente com o retorno da Claire Rivers, que ajuda a expandir a mitologia da série. As mortes são muito criativas e imprevisíveis, fazendo com que cada cena pareça uma quebra-cabeça montando pela própria morte. Mesmo que alguns personagens não tenham muito desenvolvimento, o suspense ele funciona muito bem, e o final surpreende ao mostrar que escapar do destino é muito mais difícil do que parece. E a nota que eu vou dar para o filme Premonição 2 é 8. É uma excelente sequência com um dos melhores acidentes de abertura da franquia. Mortes criativas, muito suspense e uma ligação inteligente com o primeiro filme. Mesmo repetindo parte da fórmula, ele consegue prender a atenção do começo ao fim e permanece como um dos capítulos mais memoráveis da série Premonição. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo mostrando o DVD de Premonição 2 aqui no meu canal. Agora quero saber de vocês. Desse segundo filme, vocês acham ele melhor que o primeiro filme ou não? Preferem o primeiro? Digita aqui nos comentários que eu quero saber a opinião sincera de vocês e que nota vocês dariam para o segundo filme. Também não se esqueçam de deixar o seu like e se inscreve no canal e ativa o sininho para receberem as notificações dos meus vídeos de DVDs. E acompanhe os próximos vídeos, porque qualquer DVD pode aparecer aqui no meu canal. Fechou? Então é isso, gente. Um grande abraço a todos. Eu vejo vocês até o próximo vídeo ou até o próximo DVD.